Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje eu estou aqui com o pastor Tiago Ferro e vai contar para nós sobre um pouco da história da Igreja Verdade aqui de Florianópolis. Já aproveita, curte, comenta e compartilha esse podcast para ajudar a derramar, a evangelizar na vida das outras pessoas. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Eu deixo a palavra agora com o pastor. Pastor, muito obrigada, quero te agradecer de coração por você estar disponibilizando o seu tempo para estar com nós aqui hoje e compartilhar aí com seu testemunho para tocar a vida de mais almas, de mais corações, de mais pessoas que possam estar sedentas por uma vida nova, por uma vida transformada. Amém. Obrigado, Karen. É uma grande alegria poder estar aqui com você, participando do teu podcast. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E esperamos que abençoe quem estiver nos assistindo. Amém. E aí a gente vai começar agora pedindo para o pastor Tiago contar para nós como que tudo começou. Quantos anos, pastor, você tinha que Deus tocou no teu coração? Como que foi o teu encontro com Jesus? Essa história é muito legal, né? Porque cada pessoa que caminha com o Senhor hoje tem um testemunho, tem uma história de vida. E o meu encontro com Jesus, ele se deu através da minha mãe, né? Eu lembro que a minha mãe... nós éramos católicos, né? E a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, ela conheceu o Evangelho, né? E ela começou a caminhar com o Senhor e a mudança na vida dela foi muito impactante, assim, né? A minha mãe tinha uma vida comum, trabalhava, nós tínhamos uma empresa, só que essa transformação, ela foi muito impactante para nós como família, né? E aquilo despertou algo em mim, né? Na minha adolescência, uma curiosidade. Poxa, o que aconteceu? Né? O que provocou essa transformação nela? O que ela encontrou? E foi um processo, assim, né? Até que eu encontrasse também aquilo que ela tinha encontrado. Inicialmente, hoje eu entendo, né? Na época não. Mas hoje eu entendo que, na época, a minha mãe encontrou mais a religião do que Jesus, né? Só que foi o início dela. Então aquilo foi despertando uma curiosidade, né? Em mim, no meu pai, no meu irmão. E depois de alguns anos, eu fui tendo esse encontro com Jesus também, né? Ela, depois de alguns anos, também acabou encontrando, aí sim, mais Jesus do que a religião. E foi onde tudo mudou, onde a nossa família foi transformada e depois de alguns anos eu também tive esse encontro com Jesus, né? Então tudo iniciou através da minha mãe na minha adolescência, né? Mas não foi assim de imediato. Na minha vida foi um processo, né? Eu precisei ir encontrando Jesus pouco a pouco, encontrando a palavra pouco a pouco, até sim chegar na minha fase depois dos 18 anos, onde eu encontrei a minha esposa, e aí de fato é onde eu digo que a minha conversão genuína aconteceu. O que tu sentiu quando tu fala para nós assim, eu fui me encontrando com Jesus? O que em termos de sentimento e pensamento foi acontecendo? Tu foi se sentindo mais calmo, mais seguro? O que aconteceu nesse processo? Onde que o Tiago começou a perceber que Jesus estava ali, na vida dele, movimentando mudanças, fazendo mudanças acontecer? Sim, isso é muito bacana porque eu sempre pensei assim, poxa, sempre fui uma pessoa
normal aos olhos das pessoas, né? Eu nunca tive grandes problemas, traumas, eu nunca tive a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Eu cresci em uma família de certa forma estruturada. Então eu olho para trás e eu não tenho dores do meu passado. Eu não tenho marcas, eu não tenho traumas. Eu sempre pensei assim, poxa, eu acho que eu nunca vou conseguir ter um testemunho de alto impacto para as pessoas, né? Porque a gente vê alguns testemunhos que mexem conosco, né? Uhum. Poxa, a pessoa de fato tinha uma vida toda errada, toda torta, de repente ela encontra Jesus e ela deixa de fazer aquilo que ela fazia, e ela começa a ter novos hábitos, novas posturas, e isso impacta as pessoas, de fato fica visível um processo de transformação. E na minha vida, eu sempre pensei assim, eu faço tudo certinho, eu tenho uma vida super tranquila, minha família, então qual será o meu testemunho, né? Isso aos olhos das pessoas, só que dentro de cada um de nós sabemos quem nós somos de fato, né? Os medos que nós carregamos, as dificuldades, as limitações, e dentro de mim eu sabia quem eu era, as minhas limitações, apesar de não ter traumas emocionais, dores na alma, mas eu tinha muitos comportamentos limitadores, assim, sabe? Eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito retraído, eu sempre fui o adolescente com medo de falar, com medo de me expor em público. Eu fui o adolescente que não fazia o trabalho da escola para não ter que apresentar o trabalho na frente da turma. Sim. Né? Então, essa transformação que Jesus fez dentro de mim, para mim foi muito impactante. Então, isso é o testemunho que eu carrego. Eu nunca me imaginei, Karen, com um microfone na mão, ou estar aqui nesse ambiente que eu estou hoje com você, falando, compartilhando, porque essa sempre foi a minha área de fraqueza, essa sempre foi a minha limitação, né? Então eu olho para a palavra e hoje o texto que é o texto da minha vida é onde Paulo fala, né? Na minha limitação ali, na minha fraqueza, aonde a graça de Deus é aperfeiçoada, o poder de Deus é aperfeiçoado, e esse é o testemunho que eu carrego, né? Não é por mim, não sou bom o suficiente, mas é a graça de Deus me tornando forte aonde eu sou fraco. Olha, é lindo demais isso que ele fala para nós, porque Jesus entrou transformando o medo dele, a insegurança dele em ousadia. E Jesus fala para nós, o tempo todo ele ensina, seja ousado, tenha ousadia, né? E aí quando você direciona-se para uma vida de servir, ele entra e te capacita. Veja que você primeiro se direcionou, se posicionou, e aí Jesus entrou e disse, peraí, ele vai me servir, ele vai trabalhar para mim. O que ele precisa? Porque ele capacita, né? Sim. Ele escolhe, e não é sobre ser capacitado quem ele escolhe, mas é que ele vai capacitar quem ele escolheu. É sobre uma disposição do seu coração, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, eu não sei, eu não consigo. Dentro da igreja, o que a gente mais ouve é assim, não estou pronto, né? Mas o que é estar pronto? Nós nunca estamos prontos, né? Nós nunca estaremos à altura, mas é dessa forma, quando você diz, eu não estou pronto, não sei o suficiente, mas Jesus, tu tens o meu sim. E é nesse processo do teu sim que existe uma graça, uma unção específica, onde você abre mão das muletas que você sempre usou, né, para que de fato você se torne um testemunho profético daquilo que Deus é capaz de fazer com pessoas que carregam fraquezas. É lindo demais isso, porque o que o pastor Tiago traz aqui para nós, eu vejo como algo muito profundo. Porque no momento que você diz sim, só precisa um sim e um coração disponível. Só precisa isso. Para Deus não precisa nada além disso. Que ele entra transformando, mudando e capacitando, Sim. Dando coragem, dando ousadia, tirando medo, libertando a pessoa desses aprisionamentos emocionais. Sim. Né?
Então, se você está aí, que você tem no seu coração uma vontade de servir, uma vontade de caminhar com Deus e estar com Deus e está travado, e está com medo, está achando que precisa estar pronto para começar, primeiro que isso nunca vai acontecer. Exato. Nunca vai acontecer, porque é uma caminhada de lapidação, é uma caminhada de melhoria contínua com Isso. Jesus. Não tem como você estar pronto para algo, você vai entrar e aos poucos ele vai te capacitando, te ensinando, treinando e te habilitando para aquilo que ele quer te levar. E você não vai para um único lugar. No começo você vai estar no lugar A. Quando você tiver mais capacitado, ele te coloca no lugar B, né? Porque eu vejo que Jesus, ele atua assim muito na zona do desconforto. Sempre. Ele disse, opa, tá na zona do conforto? Tá tudo bem agora aqui? Então tá, então vamos dar um passo a mais. Isso. Vamos te levar para um degrau a mais, vamos subir um degrauzinho, né? E assim ele vai lapidando, melhorando e transformando, né? Amém. Isso é muito lindo. E eu queria te perguntar, quando que veio o teu chamado de pastoreio? Quantos anos você tinha? O que aconteceu que tu, sabe, você olhou e disse, meu Deus, eu estou recebendo um chamado de pastorear. Uhum. Porque hoje você é pastor de uma igreja, quanto o número de pessoas que tem ali na igreja já cresceu bastante, Já, né? nós chegamos em Florianópolis com uma média de 30 pessoas e em 1 ano e 8 meses hoje nós temos aproximadamente 230 pessoas conosco hoje caminhando como igreja. Em quanto espaço de tempo? 1 ano. 1 ano e 8 meses. Eu e a minha esposa estamos pastoreando a Verdade Igreja em Florianópolis. Nossa, isso é lindo demais, né? Porque uma igreja nova aqui, Sim. né? Não é uma igreja nova, eu sei que ela já tem em outros temos lugares. Uma história de mais de 30 anos já. Isso, depois você vai contar para nós um pouco dessa história, mas pessoas que vêm e que se solidificam ali dentro da igreja, porque não adianta entrar e sair, né? Isso. Hoje ter 100 e amanhã ter 30, depois volta a ter 100 de novo. Então, quando se tem um trabalho consistente, né, Pastor Tiago, eu acho que é isso que acontece, a igreja só vai somando o número de fiéis ali dentro, né? Sim, a igreja ela é um lugar para você pertencer, né? Não apenas para você frequentar. E é extremamente importante que as pessoas criem raízes, né? Porque aquilo que é visível é sustentado por algo que não é visível, né? São essas raízes que vão de fato solidificar a pessoa na fé e as raízes são aquilo que farão elas crescerem de fato no conhecimento de Deus, no Evangelho. Então se submeter a uma igreja local é extremamente importante, né? Mas falando do meu chamado que você falou a respeito de ser pastor, né? Se tornar pastor. Eu lembro que eu sempre fui músico, né? Então na igreja, eu e a minha esposa sempre estivemos envolvidos na área da música, né? Nós liderávamos muitas pessoas, mas sempre nessa área, ou seja, bastidor, né? Então, para mim foi sempre muito mais fácil liderar sem o microfone na mão, liderar nos bastidores. Primeiro pela minha tendência de timidez, de ser um pouquinho mais retraído, então não estar em exposição sempre foi mais fácil. Então nós já tínhamos assim uma experiência com pessoas, liderando pessoas por conta desse nosso envolvimento no Ministério de Louvor, né, música. Então sempre estivemos envolvidos com isso. Porém, existia um momento onde nos foi feito um convite para que liderássemos jovens, né? Há quanto tempo atrás, mais ou menos? Há mais ou menos, exatos 8 anos atrás, né? Nós já tínhamos uma vivência de igreja local, já tínhamos uma caminhada na igreja, mas há 8 anos atrás nos foi feito um convite, né? Liderar jovens. Mas vocês não moravam aqui? Não, nós morávamos em Tubarão. Em Tubarão. Isso. E já estavam casados há quanto tempo? Já estávamos casados há 12 anos. 12 anos. E aí depois de 12 anos veio o convite. Isso, esse convite mudou a nossa vida, né? O convite de liderar jovens. Porém, qual que era o meu receio? Eu sabia que ao liderar jovens, eu teria que falar para os jovens. Eu teria que pregar para os jovens, né?
E eu lembro que nós fomos para um tempo de oração para ver se nós iríamos aceitar ou não o convite, e entendemos que deveríamos aceitar, só que a minha fala para o meu pastor na época foi assim: tudo bem, nós aceitamos o convite, mas eu não vou pregar, né? A minha esposa vai pregar, e aí a gente vai caminhando, né? E ele, muito sábio, disse: não, tudo bem, tranquilo, vamos seguir. Aí eu lembro que no Só primeiro... que não, né? Então, chegou o primeiro sábado, eu preguei. Chegou o segundo, No primeiro eu já. preguei. No terceiro eu preguei e estou pregando até hoje. Né? Então aquilo mudou a minha vida de fato, né? Que Mas lindo. O meu sim, a minha disposição, a minha coragem, e eu sei que a partir daquilo veio uma graça especial de Deus, e a partir dali nós começamos a pastorear pessoas, né? Pastorear os jovens. A liderança de jovens, ela é um pastoreio, né? Obviamente o pastor sênior da igreja compartilha com o líder de jovens o pastoreio, né, daquela faixa etária, daquelas pessoas. Então a partir dali nós começamos a pastorear, e de fato a ordenação pastoral foi uma consequência daquilo que nós já estávamos construindo, né? Então ali eu entendi que de fato nós tínhamos um chamado mais específico para pastorear pessoas, cuidar de vidas, né? Servir vidas, né? E essa é a essência de você liderar. Quando você falou ali que é a minha esposa que vai pregar e eu não, eu fiquei rindo porque aconteceu comigo. Eu fui para um retiro, eu sempre tive essa parte de ser mais reservada, mais contida, mas sou muito falante e comunicativa, mas em público tudo eu já era mais reservada. Mas quando eu saí desse retiro, era um retiro só de mulheres, foi o ano passado, eu já discipulava individualmente mulheres. Mas quando eu saí do retiro, uma amiga disse assim: vamos montar um grupo, e nesse grupo a gente vai começar a ser um connect online da igreja, né? Da igreja que eu frequento lá. Daí eu disse: tá, vamos. Só que ela abriu o grupo, ela fez tudo, daí chegou no dia do treinamento, ela me disse: não vou poder ir no treinamento. E eu: tá, deixa que eu vou então, né? Daí eu fui lá na igreja, eu disse: depois eu te passo tudo, na super inocência, né? Eu te passo tudo o que eu vi lá no treinamento. Aí ela disse assim pra mim: tá, beleza. Aí fui no treinamento, voltei, é assim, assim, assado. Ela: tá, terça-feira que vem a gente começa então, vamos chamar o pessoal pro grupo e a mulherada, era só pra mulheres, né? E vamos começar. Aí eu: tá, maravilha. O que aconteceu na terça? Ela não podia, ela disse: não, vou ter um compromisso com meu filho, não vou conseguir. Eu já comecei ministrando a palavra. Sim. Daí eu disse: meu Deus, fiquei apavorada, né? Mas fui, e eu vejo que os movimentos de Deus são os empurrõezinhos divinos, né? E foi um empurrãozinho divino, porque dali, sinceramente, foi dia 17 de janeiro desse ano, de 2025, eu nunca mais parei. Eu preguei toda a semana. Sim. E agora eu prego, ministro palavra 3 a 4 vezes na semana. E não tem como escapar quando é um chamado divino, quando tem um propósito divino. Sim. A gente vai para lá e para cá, e Deus vai dando os empurrõezinhos divinos aqui, ali, exato, até que tu entra no lugarzinho que tu tem que estar. É Deus nos empurrando para fora da nossa zona de conforto, exato, né? Eu percebo Deus chamando Abraão em Gênesis 12, e Abraão estava muito bem aonde ele estava. Porém, Deus fala com ele ouve a voz de Deus, e ele precisa decidir, né, dar o passo em direção ao que Deus tinha falado, ao chamado de Deus ou não. E ele dá o passo, né? E sempre que nós damos o passo em direção ao chamado de Deus, a consequência disso é algo extraordinário, né? Não só para nós, porque não diz respeito a nós, sempre diz respeito a um plano muito maior, né? É o plano de Deus, né? Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. E a partir dali, né, da vida de Abraão, Deus estava construindo o seu povo, né, a sua nação. Então, o que a disposição de uma pessoa em sair da sua zona de conforto pode provocar, né? Muitas vezes nós ficamos tão presos, né, naquilo que é confortável, naquilo que é tranquilo para nós, mas eu costumo dizer que o nosso destino em Deus geralmente está longe da nossa zona de conforto. E o sim de Abraão impactou gerações. Exato. E o sim de Abraão foi um impacto eterno, porque começa a vir toda a raiz ali do berço. Exatamente. De Jesus, né? Então a gente não entende, a gente desconhece,
não tem capacidade humana para entender, Sim. né? E muitas vezes a gente quer entender. O poder do nosso sim para Deus, e né? muitas vezes a gente quer entender tudo. Nosso problema muitas vezes é esse, né? Mas Deus não nos prometeu explicar todas as coisas, né? Em alguns momentos é muito mais sobre rendição do que sobre uma explicação, né? Deus não vai nos explicar todas as coisas. É a nossa disposição em obedecer, né? Exato. Deus geralmente coloca dentro de nós peças do quebra-cabeça, né? E a gente não consegue enxergar o quebra-cabeça inteiro. É igual um artista quando está pintando um quadro, né? Nos primeiros rabiscos, a gente olha e diz, poxa, isso aí não vai dar certo, né? Como que isso aí vai terminar? E naquele processo a gente vai querendo enxergar já o quadro pronto, mas não dá pra gente enxergar o quadro pronto. E muitas vezes a nossa trajetória de vida é assim, né? Quantas coisas eu passei na minha vida e eu tentava entender, Deus, por que isso está acontecendo, né? Mas quando você tem a revelação de que esse artista pintando o quadro é o próprio Deus, né? E o que você precisa fazer é confiar nas mãos desse artista, porque no final o quadro vai ser lindo. E perfeito. No final vai dar certo. É isso aí. É lindo demais, né? Quando a gente diz o nosso sim e coloca o nosso coração disponível no altar para Deus, não é sobre o nosso umbigo, mas é sempre um propósito muito maior e divino, né? E é sobre impactar muitas outras vidas. Sim. Né? É algo muito grandioso. Deus nunca faz um chamado para algo pequeno, não existe nada pequeno com Deus. É tudo muito grande, porque se o movimento que tu fizer, aquela alma, uma alma for tocada, já é de uma grandiosidade gigante. Se apenas uma for tocada. Não importa o esforço que foi feito para aquele movimento, né? Exato, Isso já é grandioso demais, né? Sim. Então, sempre quando eu tô com as discipulandas, eu sempre reforço que não é sobre o nosso umbigo quando a gente diz o sim. É algo muito além. Sim, exato. Essa questão de... Eu sei que o teu podcast ele é sobre chamado, propósito, e falando, né, a respeito disso, eu percebo que as pessoas, elas erram exatamente nesse ponto, né? Quando elas tentam vincular propósito ou chamado a si mesmas, né? Geralmente, o ser humano, ele busca descobrir o seu propósito a partir de si, né? O seu chamado a partir de si. E esse é um grande erro. A Bíblia diz em Colossenses 1,16 que tudo começa nele e nele encontra propósito. Então, quando a gente fala de propósito ou chamado, geralmente as perguntas das pessoas são no seguinte sentido, né? O que eu vou fazer? Né? Ou quem eu vou ser? Porque elas estão relacionando o propósito com isso, né? Mas no que tange propósito e chamado, nós precisamos começar com Deus, né? Porque não é o meu chamado, o meu propósito, mas é o propósito de Deus. É um plano muito maior do que a minha própria vida, né? E eu percebo que hoje as pessoas, elas usam Deus por seus propósitos. Sim. Quando na verdade nós precisamos que Deus nos use para os propósitos dele. Porque todo propósito, o sentido da vida, não está naquilo que eu faço, não está naquilo que eu sou, mas está em Deus. Então, tudo precisa começar em Deus. E se nós erramos no ponto inicial, no ponto de partida, é óbvio que a gente vai errar durante o processo, durante a jornada. Então, como que você não erra? Entendendo que tudo começa nele. Tudo começa em Deus. Então, é muito mais do que a minha vida, é muito mais do que o meu mundinho. É a história que Deus vem escrevendo desde o início. E aonde que eu me encaixo nisso? É aí que você vai entender o teu propósito, é aí que a vida vai fazer sentido, é aí que tudo vai se encaixar, né? Tudo começa nele e nele encontra propósito. É isso, e é muito lindo, né? Quando a gente lê, né, os 4 livros ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo que Jesus o tempo todo transbordou sobre servir. Sobre servir, desde o começo do ministério dele até o final. Ele lavando os pés dos discípulos, ele
ensinando novamente, o tempo todo ele estava servindo. Quando ele entregou o corpo dele, quando ele foi para a cruz, quando ele derramou o sangue dele por nós, o tempo todo era servir o próximo, servir a Deus e servir ao próximo, e era o tempo todo servir. Então eu vejo que, literalmente, quem quer caminhar com Jesus, quem se propõe a essa caminhada, eu acho que tem que despertar sobre o ato de servir. Sim. Jesus redefiniu grandeza em liderança com uma bacia e com uma toalha. Exato. Né? Enquanto as pessoas acreditam que liderança é estar sobre outros, na verdade, a liderança bíblica, ela é em favor do outro. Isso. Toda posição de liderança que Deus permite que alguém ocupa é com esse propósito. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Né? Toda posição, seja ela num governo, né, de um estado, de uma nação, a liderança não é sobre o outro, é em favor do outro. Ou seja, é servir. Né? Foi dessa forma que Jesus redefiniu liderança. Era a essência da cultura de Jesus, porque ele trouxe uma cultura, ele trouxe uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, ele traz um novo olhar para tudo aquilo que estava acontecendo e que era verdadeiramente o reino e o caminho para o reino, né? E a essência disso era o servir, o tempo todo, e quando né? você fala que Jesus trouxe essa cultura, é exatamente a cultura do céu. Né? É isso que Jesus vivenciou aqui. É você trazer a cultura do céu para a terra. Então, essa é a cultura do reino de Deus, é servir, é ser empático, né? É você se colocar no lugar do outro, servir a Deus e amar pessoas. Né? Nós temos uma frase lá na igreja, nós caminhamos em cima desse propósito. Né? Isso nos define muito bem, né? Amar a Deus, servir pessoas, viver o céu na terra. Essa é meio que uma direção do nosso propósito, né? Tudo que nós fazemos como igreja está em função disso, né? Que as pessoas amem mais a Deus, porque amando mais a Deus, elas vão servir pessoas. E fazendo isso, nós viveremos o céu na terra. E isso é muito lindo, porque as pessoas fora da igreja, elas vivem numa vida assim, ó. E elas... Dentro delas, eu sei porque eu já estive nesse lugar também, você não acredita que possa viver o céu na terra. Sim. Só que quando você caminha com Jesus, você descobre que é possível viver o céu na terra. E viver o céu na terra nada mais é do que paz de espírito. Sim. Né? É que muitas pessoas, elas acabam acreditando que elas sempre serão influenciadas pelo ambiente. Mas na verdade, quando você tem isso, essa paz, você pode influenciar o ambiente. E você pode sim viver o céu na terra, porque aquilo que você carrega pode influenciar o ambiente. Né? Então é possível de fato. E transformar. Nós precisamos, de fato, estar debaixo dessa cultura, debaixo da liderança de Jesus. Para alcançar essa paz de espírito, é preciso ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus. Sim. Diariamente. Então, muitas vezes as pessoas querem essa paz de espírito, mas elas não se propõem a isso. Elas preferem viver naquele mundo de bombeiro, apagando incêndio o tempo todo, correndo, e no momento que tu para e diz, não, primeiro eu tenho que me relacionar com Jesus. Por isso que uma das coisas que Deus diz e que eu interpreto muito dessa forma, primeiro busque as coisas do céu. Depois o resto lhe será acrescentado. Sim. Óbvio, com paz de espírito a gente vai longe. Isso. A gente briga menos, se estressa menos, está mais calmo, tem mentalidade, maior discernimento, clareza, porque você está nessa paz de espírito. Então, o seu raciocínio, a sua produtividade, você como pessoa, como ser carnal, vamos dizer assim, entra num lugar que você consegue, através dessa paz de espírito, ser uma pessoa melhor, não só para você mesmo, mas para com os outros que estão ao redor de você. E de fato, né? Essa paz que excede todo entendimento, ela é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, e diário, né? Eu costumo dizer que Jesus não morreu para restaurar uma religião,
Ele morreu para restaurar um relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Então, tudo que nós precisamos está de fato nesse relacionamento, né? Todo o desdobramento, a paz, a alegria, o senso de propósito, ele flui desse lugar de relacionamento, de fato. Exato, é isso. E eu queria te pedir para contar para nós a história da igreja, é muito linda. Como que tudo aconteceu? Já tem 30 anos Isso, a pouco igreja mais de 30 Verdade. anos a Verdade Igreja existe. Nós nascemos de uma forma muito especial. Há mais de 30 anos, no interior do Paraná, uma cidade chamada Matelândia, no oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, um grupo de pessoas da Igreja Católica, o que eles fizeram? Eles começaram a ler a Bíblia, começaram a se alimentar da palavra. E quando isso acontece, é natural você perceber alguns dogmas, algumas práticas da Igreja Católica que não estavam em linha com o entendimento que eles estavam tendo da Bíblia, né? Obviamente aqui eu não estou numa posição de falar somos certos, o outro lado não é certo, não é isso. Nós respeitamos, né, todas as tradições e tudo mais, só que foi de fato isso que aconteceu naquela época, né, há mais de 30 anos atrás. Eles começaram a ler a Bíblia e sabe quando as escamas dos olhos caem e você começa a perceber algumas coisas e você começa a perceber que uma das formas de você se relacionar com Jesus é através da sua palavra, e você começa a entender que a palavra é a verdade, que Deus se dá a conhecer aos homens através da Bíblia, que a Bíblia tem autoridade sobre os dogmas, sobre as práticas, e foi esse o entendimento que esse grupo de pessoas teve na época. Então, eles procuraram então o padre e eles questionaram, né, o padre. Olha, nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos entendendo dessa forma, o que você nos diz? E a fala do padre na época foi assim, olha, se vocês estão tendo esse entendimento, tudo bem, vocês estão certos, então sigam o caminho de vocês, porque nós não vamos mudar, as práticas não mudarão, então é bom que vocês sigam o caminho e o entendimento de vocês a partir da Bíblia. E foi isso que aconteceu. Então esse grupo de pessoas se desvinculou da igreja e despretensiosamente se reuniam para ler a Bíblia. E a partir desses encontros foi onde a igreja foi surgindo, né? Eles tinham muita fome pela palavra, muita fome pela verdade de Deus, e Deus de fato foi se revelando a eles. E esses encontros que antes eram apenas encontros para ler a Bíblia, se tornaram encontros de oração, se tornaram encontros onde as crianças tinham experiências com Deus, e de fato a nossa igreja surgiu a partir dali, né? Não tínhamos a pretensão nenhuma de institucionalizar, só que foi natural, né? A partir do momento em que mais pessoas foram se achegando, mais pessoas foram apreciando aquilo que eles estavam descobrindo. No início não foi simples, né? Nós, na nossa igreja aqui em Florianópolis, de tempos em tempos, nós temos a recepção de novos membros, onde nós mostramos um vídeo que conta toda essa trajetória, né? E no vídeo nós temos alguns testemunhos das pessoas que participaram desse processo de surgimento da igreja. Eles foram muito perseguidos. É uma história de alto impacto. O comércio da época se fechou para essas pessoas. Eles não podiam comprar no comércio local. Uma cidade muito pequena, né? Uma cidade tradicionalmente católica. Então, para os católicos da época, esse grupo de pessoas, eles eram hereges. Era uma afronta, né? Exatamente. Ali. Então, foi muito difícil o início da igreja, né? Mas eles sempre contam que existia uma alegria maior. Apesar da perseguição, apesar das lutas, existia uma convicção de que eles estavam no caminho certo. E essa convicção foi aquilo que os moveu a continuar, a não parar, apesar das perseguições e tudo mais. E, de fato, hoje nós estamos aqui, né? Eu e a minha esposa, a Igreja de Florianópolis é fruto dessa diligência, dessa resiliência e da convicção de que eles estavam no caminho da verdade, né? E hoje são
mais de 20 igrejas espalhadas por Santa Catarina e no Paraná, e hoje nós em Florianópolis somos resultado disso. É muito lindo, né? Eu estava estudando mesmo essa semana, assim, a parte como que era a igreja primitiva, né? Logo que Jesus passou pela ascensão, né? Depois que os apóstolos ali começaram a levar os ensinamentos, né? Eles não tinham o evangelho escrito na mão ainda, né? Então, o quanto desafiador foi. Sim. E quando você trazendo essa história para mim, esses desafios que eles enfrentaram ali numa cidade tão pequena, a igreja de Jesus, ela foi minada por uma crença, como é que eu poderia dizer, uma cultura humana imposta. Foram colocadas crenças, foram colocadas culturas, práticas humanas em cima daquilo que Jesus tinha nos ensinado. Então, algo que eu hoje acho lindo, maravilhoso, é porque quem segue esse caminho que a gente está seguindo, tu está indo na essência da igreja primitiva. Tudo aquilo é como se você tivesse algo que começassem a colocar adornos em cima. Você vai adicionando algumas coisas, né? E aquilo vai te afastando do amor primário, do amor de Deus primário, que era a igreja primitiva de Jesus, aquela igreja inicial ali, né? E sempre quando eu estou estudando, eu trago o meu entendimento para esse lugar e digo, não, peraí, como é que era lá? Sim. Eles dobravam o joelho deles para quem? Para Jesus. Tem uma parte na Bíblia que Pedro, ele é chamado, acho que é em Jope, que ele, acho que é o segundo milagre de Pedro, que primeiro foi na Porta Formosa lá, e o segundo naquela mulher de Jope que ela estava morta, considerada como morta, e ele dobra os joelhos dele, e ele ora a Jesus, e ele pede que Jesus reviva aquela mulher, e a mulher acorda e tal, e volta à vida, né, ali. E isso é a igreja primitiva. É sem intercessores, é direto com Jesus, é aos pés da cruz do Calvário, né? Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele nos leva até Deus, né? Então, muitas vezes, é muito fácil a gente perder a essência, né? Porque, assim, a forma de comunicar, ela muda, né, de geração para geração, são fases, são ciclos, mas a essência ela precisa permanecer, né? A essência da verdade ela é imutável. A embalagem muitas vezes ela pode mudar, mas aquilo que está dentro não tem como mudar e não tem como você negociar, né? Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele é o caminho, não são todos os caminhos que levam a Deus. Não adianta a gente tentar adaptar o evangelho a esse sincretismo religioso, não existe. A Bíblia é o fundamento, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, e somente através de Cristo Jesus nós nos achegamos até Deus, não tem como mudar. Não tem como, em Atos está escrito ali na passagem de Saulo, no capítulo 9, do versículo 1 ao 10, fala pra gente claramente o quanto ele era um estudioso da lei judaica, né? Ele, na cabeça dele, ele estava servindo a Deus, fazendo tudo o que ele estava fazendo, né? E quando ele teve um encontro de verdade com Jesus, eu penso que deve ter sido muito conflituoso para ele olhar para trás e dizer, não, peraí, eu achei que eu estava servindo a Deus. Isso. Saulo, ele é o que se tornou Paulo, e o que se tornou não, ele foi chamado de Paulo depois, e é o que escreveu para nós as 13 epístolas que estão no Novo Testamento, né? Então, e ele foi convertido na estrada indo para Damasco, porque 30 anos ele foi perseguidor de Jesus, da igreja de Jesus, e depois que ele teve esse encontro com Jesus, a conversão dele,
por 30 anos ele se tornou seguidor de Jesus, né? Mais de 50 cidades, onde antes ele aprisionava almas. Toda pessoa que falava o nome de Jesus ou que pregava em nome de Jesus, ela era presa por Paulo, machucava, matava, ele fazia horrores, mulheres, crianças, ele não tinha filtro, né? E ele achava que ele estava servindo a Deus. Exato. E quantos de nós, né, pastor, estamos num caminho achando que estamos servindo a Deus, só que não estamos servindo a Deus. Por isso que o encontro com Jesus muda tudo. Faz toda a diferença, né? Eu sempre digo que em algum momento da sua vida, você que está nos assistindo, talvez você ainda não foi encontrado por Jesus, ele vai te encontrar. Porque o encontro com Cristo muda tudo. Muda a nossa história. Paulo de fato achou que estava fazendo o bem, perseguindo, né, torturando. Tanto que quando ele tem esse encontro, ele pediu cartas, né, que o autorizassem a fazer isso. A perseguir, né, a torturar, a matar os cristãos da época. Mas a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus, as escamas caem dos olhos. E aí, de fato, ele tem um encontro com ele. Porque você só vai saber quem você é a partir do momento que você souber quem Jesus é. As pessoas erram aí também, né? Existe uma cultura hoje que nos empurra para que as pessoas olhem para dentro de si. Então hoje a fala é muito assim: descubra quem você é, olhe para dentro de você, se descubra, se retire e tire um tempo para que você se encontre consigo mesmo. Furada. As pessoas só saberão quem elas são a partir do momento que elas descobrirem quem Jesus é. Por isso que você precisa de um encontro com Jesus. A sua vida vai mudar. Assim como a vida de Paulo mudou. Assim como a vida dele foi transformada, assim como de fato ele começou a viver o seu propósito e o seu chamado a partir de quando? De um encontro com Jesus. Não foi olhando para ele, não foi olhando para as habilidades dele, porque ele era muito habilidoso, muito preparado teologicamente, só que não é isso que nos habilita, é o encontro com Jesus. É a partir desse encontro que de fato a vida começa a valer a pena. É exatamente isso. Nossa, isso é muito forte. E eu queria trazer um ponto dentro dessa tua fala, porque assim, muitos estamos achando que estão servindo a Deus e não estão num lugar onde não é Deus, acham que está servindo a Deus e não é, porque tem uma fé distorcida. E essa fé, é porque eu acredito em Deus. Não, a fé ela tem que ser cristocêntrica. Exato. A fé ela tem que ser em Jesus. Quando eu estou dobrando o meu joelho para Jesus, eu estou conversando com Jesus, eu estou pedir e recebereis para quem? Para Jesus. Então a fé porque eu tenho fé. Tem muita gente que acha que ter fé é ser positivo. Exato. Isso é completamente distorcido. Ter fé é crer em Jesus. Ter fé é crer na palavra de Deus que está na Bíblia. A fé, ela tem que ser cristocêntrica. Toda vez que você pensar, vai dar certo, vai a Jesus, vai orar para Jesus. Porque se aquilo for de Deus, da vontade de Deus, e a tua fé estiver sendo cristocêntrica em Jesus, se for da vontade dele, vai dar certo. E se não, que feche as portas, porque é melhor não ir. Exato. Né? Então, é uma coisa que as pessoas têm e que está muito distorcido, é a fé. As pessoas misturando a fé com ser positivo e achar que vai dar tudo certo. Saem até, assim, fazendo contas, se endividando, porque eu tenho fé, eu acredito que vai dar certo, porque eu sou uma pessoa positiva. É completamente diferente ser uma pessoa positiva e ter fé em Cristo. Exato, é completamente diferente. E existe uma cultura deísta também, né, onde as pessoas apontam para Deus, mas sem apontar para Cristo. E não tem, pela Bíblia, você como chegar a Deus se não for através de Cristo. Então é muito mais do que uma cultura positivista, é muito mais do que pensamento positivo, mas é uma submissão à liderança de Jesus.
E aí quando você é liderado por Jesus, você entende que a fé ela é racional também. Então você não sai fazendo loucuras porque você acredita que vai dar certo. Não, né? Você começa a se tornar alguém equilibrado, racional. Você dá o passo se você entender de Deus que dá para dar o passo. Comedido, né? Exato. Você, na verdade, toda a sua vida entra em linha. Isso. Né? Ela é ajustada à medida que você se submete à liderança de Jesus Cristo. É isso. E eu queria te perguntar, para nós encerrar, que esse papo tá bom demais, né? Mas eu queria te perguntar, e tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma, eu queria pedir para você falar para nós aqui os desafios teus internos, sabe? Nossa, eu tava aqui porque as pessoas pensam que é tudo muito fácil, né? Mas não é assumir um chamado de pastoreio, sair da cidade onde vocês estavam e vir para cá, né? Pela fé em Cristo, né? Por um chamado, né? Por entender que aquilo era necessário. Quais foram esses desafios superados até aqui? São muitos desafios. Inclusive domingo eu falei até na igreja a respeito do medo, né? Quando você está diante do desconhecido, do novo, automaticamente você vai sentir algumas coisas, né? O medo é uma delas. Eu pensava assim, quando nós recebemos o convite para virmos para Florianópolis, né? Na minha cabeça eu pensava assim, e se não der certo? Né? E se a igreja não crescer? E se as minhas filhas, estando numa cidade nova, não se adaptarem, né? E geralmente a primeira visão ela é mentirosa. E aí depois a gente pensava assim, mas e se der certo? Mas e se a igreja crescer? E se Deus fizer? Porque de fato quem faz é Deus, não é na força do nosso braço, não são as nossas habilidades, nós não nos apoiamos nisso. Nós nos apoiamos na graça do Senhor. Então vencer o medo é um grande desafio, né? Algumas pessoas são mais tendenciosas a isso. Eu confesso que eu sou assim, né? O medo da insegurança, o lidar com as pessoas, porque as pessoas elas são muito voláteis, né? Algumas pessoas são muito movidas pela alma. Então hoje elas estão bem, amanhã não estão bem. Hoje elas olham para você e elas falam, eu tô contigo, conta comigo. Mas amanhã elas já dizem, não, eu tô indo para outro lugar. Então você lidar com tudo isso, você precisa de uma resiliência de alma e estar de fato olhando para Jesus. Porque senão a gente vai sucumbir, né? E a certeza de quem te chamou, porque aquele que te chamou, ele é fiel. Então nós não fazemos igreja por conta das pessoas simplesmente, nós estamos olhando para Jesus porque ele nos chamou. Então a partir do momento que você olha para Jesus, toda insegurança, todo medo, tudo isso vai ficando em segundo plano. Obviamente nós somos humanos, então algumas coisas a gente sente, mas é assim, né, Karen? Você sente um dia, você dorme, no dia seguinte você já olha para Jesus e você segue, porque não tem como você ficar parado. Não tem. Então você entende que quem te chamou, ele é fiel, e você prossegue em direção ao alvo. Logo que eu comecei na caminhada, eu tinha muito medo, assim, muita insegurança. E aí um dia eu estava em oração e eu comecei a meditar e eu acredito que muito ali foi o agir do Espírito Santo ministrando esse entendimento, assim. Daí eu pensei, não, peraí, se ele me chamou e ele me colocou aqui, ele está pedindo para mim ministrar uma palavra, mesmo eu com o pouco conhecimento que eu tenho. E eu também aconteceu que no começo eu tive muitos tropeços e até ataques espirituais por conta da caminhada que eu estava entrando e do nível de maturidade que eu estava. E eu creio muito que eu precisava literalmente passar para tudo isso para começar a ganhar essa autoridade em Cristo. E eu não entendia o que era. Mas um dia em oração me ficou muito claro que eu disse, não, peraí, se ele me chamou, se eu tô aqui, ele me colocou nesse lugar, é porque é ele que sustenta todos e tudo isso. Eu que não tô entregando. Eu que tô ficando no medo, insegura aqui, não tô descansando nele, porque se ele me chamou para uma guerra, que a guerra é dele, não é minha. É uma batalha espiritual, né? Eu sou um soldado. O que está liderando ali não é eu sou só o soldado, né?
Eu disse, não, peraí, é ele que vai vencer a batalha, não tem nada a ver comigo, eu Sim. sou só uma peça ali que precisa estar sendo movimentada. E aí eu comecei a entrar nesse degrau de entendimento. E foi quando tudo começou a melhorar e eu comecei a descansar no Senhor, entendendo que quando eu entro para falar, é Ele que está atuando. Uhum. E não cabe a mim mais nada. Né? E essa entrega, só que a gente é humano, Exato. Até essa entrega acontecer, ela leva um processo, Sim. Ela leva um tempo de amadurecimento espiritual. Só que isso só vai acontecer se você se relacionar com Jesus diariamente. Porque eu digo que Jesus é educado. Ele só entra se você convidar. Ele nunca vai entrar na tua casa se você não convidar, na tua vida, ele nunca vai botar a mão em nada se você não convidar. Né? Então, foi nesse relacionamento, nessa entrega, que aos pouquinhos eu fui amadurecendo, entendendo e dizendo, opa, claro, hoje estou num outro degrau, né? Uhum. Depois desses 6 meses aí de experiência, desde que tudo começou, mas isso é descansar no Senhor. Eu digo que aquele friozinho na barriga, ele sempre permanece, né? Até para que a gente não se apoie na nossa experiência, que a gente sempre permaneça dependente de Deus, né? É isso. E essa nossa conversa tá maravilhosa, mas pastor, eu queria te pedir para deixar uma mensagem diante de tudo isso que tu passou, da tua experiência, dos teus desafios, de hoje estar vivendo, né, promessas que Ele já deve ter feito para ti há tempos atrás e hoje você deve estar vivendo elas. Qual mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas hoje? Eu acredito que diante de tudo que a gente falou hoje aqui, tudo que a gente compartilhou, a mensagem que eu poderia deixar é: foque em Deus, foque a sua vida em Deus, tudo começa nele, não começa em você. É muito mais do que você, muito mais do que os seus sonhos. Tudo isso é importante para Deus. Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que conhece o teu nome, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Por mais que aos seus olhos a vida pode ter fugido do controle, algumas situações, algumas dores que você passou, você precisa entender que as coisas não fugiram do controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Eu olho para a vida de José. José, ele teve alguns aparentes retrocessos, né? Mas todos esses aparentes retrocessos serviram para o forjar, para o aperfeiçoar, serviram para que ele estivesse preparado de fato para o seu destino. E na nossa vida é assim. Nós não vamos entender todas as coisas, Deus não vai nos explicar todas as coisas, então nós precisamos descansar na soberania de Deus, porque tanto os tempos bons como os tempos ruins estão nas mãos de Deus e Ele não desperdiça nada. Tudo vai fazer sentido. Deus é esse artista que está pintando o quadro da sua história e pode ter certeza que ainda não acabou. Lindo demais. E eu vou ter que te pedir uma coisa, agora eu tô aqui, vou ter que te pedir, a gente nunca fez isso, mas vou pedir para ele, eu vou pedir se você pode ministrar uma oração para que as pessoas que vão nos assistir, elas possam ser ou ter um encontro com Jesus. Amém. Talvez assistindo esse vídeo, talvez alguns dias depois que elas assistam esse vídeo, mas que essa oração que for ministrada através de você hoje, né, pelo poder do Espírito Santo, que ela possa impactar e que ela possa tocar almas, salvar almas, e que essas pessoas possam ter um encontro com Jesus, assim como Saulo, que se tornou Paulo, teve, e ocorreu uma mudança de rota. Então, que essas pessoas possam receber essa oração e, através do encontro com Jesus, de alguma experiência talvez sobrenatural,
que elas possam ter a mudança de rota na vida delas. Amém. Amém. Podemos fazer? Com Isso certeza. nunca aconteceu. É a primeira vez que acontece, mas eu digo que quando o Espírito Santo manda, a gente obedece. Amém. E então, vou deixar Amém. contigo essa palavra, essa oração, para você estar ministrando para nós. É importante só destacar que a oração, ela não é sobre uma prática religiosa. Você não precisa de um lugar específico, você não precisa de um linguajar específico. Não, a oração é sobre você falar com Deus, falar com o teu Pai, com o teu Criador, aquele que te conhece, aquele que te chama pelo nome e aquele que tem bons planos sobre você. Então é sobre falar com Ele e também ouvir a Ele. A oração é sobre isso. Tem uma coisa que eu falo, pegando um gancho dessa tua fala, eu sempre falo para as mulheres que caminham comigo, a gente vai na terapia, no psicólogo e rasga o coração, Exato. fala um monte de coisa. Sim. E eu digo, essa é a oração que a gente tem que fazer para Jesus. Tudo isso é importante, mas por que também não rasgar o coração diante de Deus? Isso. Então, às vezes eu digo, tudo bem, você está falando para um amigo, está falando para o terapeuta, mas agora começa a falar para Jesus. Pode falar para os outros também, tá tudo certo, mas primeiro fala para Ele, rasga o teu coração para Ele, né? Exato. Isso é muito importante. Vamos fazer isso então nessa hora? Vamos fazer oração. Amém. Então. Jesus, obrigado por esse momento aqui tão especial. Eu sei que existem tantas pessoas nos assistindo, nos ouvindo, e nós oramos hoje para que essa pessoa que hoje nos acompanha tenha um encontro real com o Senhor. Nós oramos para que a vida dessa pessoa seja transformada, que a rota dela seja alterada em direção aos teus propósitos. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele que antes perseguia a igreja, ele que antes perseguia os cristãos, depois de um encontro com o Senhor, ele se torna alguém que ama as pessoas, alguém que prega a respeito de Jesus. Nós oramos para que a rota da vida dessa pessoa que hoje nos ouve seja recalculada. Senhor, que ele possa agora estar indo em direção aos teus propósitos, que o olhar dele se volte para o Senhor, que ele tenha a paz que excede todo entendimento, que é uma promessa do Senhor na tua palavra, que ele possa ter um descortinar dos seus olhos, que as escamas possam cair dos olhos, que a partir desse momento ele possa enxergar a vida pela ótica da tua verdade. Nós queremos abençoar a vida dessa pessoa, seus negócios, sua família, Senhor, e que ele possa de fato agora encontrar sentido, propósito para sua vida a partir de um encontro com o Senhor. Assim nós oramos e abençoamos a todas as pessoas que nos acompanham nessa hora. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Lindo demais. Eu quero te agradecer do fundo do coração por esse momento, por essas palavras, por tanto aprendizado aqui conversando com você. E é isso. Quero te agradecer do fundo do coração. Não sei se tu quer se despedir do pessoal. Eu quero te agradecer também. Obrigado pelo convite. Foi uma honra ter esse tempo com você aqui. Eu só queria fazer um convite também para quem quiser nos visitar, né? Você que mora aqui na Grande Florianópolis, ou você que é de fora, mas vai vir para Floripa, você pode nos encontrar. Nós estamos na rua Celso Baima, número 506, no bairro Jardim Atlântico, na região continental de Florianópolis. Então fica aqui o meu convite para você, para sua família. Vai ser uma alegria receber você sempre aos domingos, às 10 da manhã ou às 19 horas. Maravilha. Obrigado, Karen. Foi uma honra ter esse tempo com você aqui. E eu também, uma honra para mim também, igualmente. E já aproveita, pessoal, curte e comenta se essa oração tocou no teu coração. Se você teve um encontro sobrenatural com Jesus depois dessa oração, entra nos comentários, conta para nós, porque é muito importante para o nosso trabalho a gente saber que isso está acontecendo aí com você. Isso é como se fosse um combustível para a gente continuar a caminhada e não parar nesses podcasts que a gente tem feito aí. Curte, comenta, conta para nós como que foi teu encontro com Jesus,
compartilha, porque quando você compartilhar com outras pessoas também é uma forma de evangelização. Ativa aí o sininho, porque toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber a notificação e vai poder estar se alimentando um pouco mais das coisas de Deus, de Jesus aí na sua casa e na sua vida e com todos que vocês amam. Obrigada e até o próximo.